O terceiro ponto é da formação de redes pela clonagem. Quer dizer, tentando resumir e caminhar para a conclusão, eu diria, nós temos um desenho positivo. O desenho positivo é quando você forma uma rede, nem que seja para uma determinada coisa, tipo um programa mais do que uma identidade, você forma a rede, luta por algo e tem êxito nisso. Ou não tem êxito, mas pelo menos lutou por isso. E às vezes você tem êxito. Isso é uma fantástica escola. Quando a gente aprende a se organizar e a ter êxito pela organização, a gente aprende. A gente tem educação política. Uma coisa que no Brasil é incipiente. Ainda não é uma coisa forte no país. Os franceses são muito diferentes. Os franceses fazem comitê para tudo. É uma pessoa para expulsar, se faz um comitê de apoio para não expulsão. Em inglês, quando você quer resolver um problema, você fala let's get organized. Quer dizer, vamos nos organizar. Quer dizer, a forma norte-americana de lidar com um problema não é let's solve it, não é vamos resolver, é vamos nos organizar. Em português, a gente tem dificuldade. Então, vamos dizer, o lado positivo é como que nós construímos laços, nem que sejam temporários, para nos organizar. Talvez o fato dos laços não serem muito duradouros seja um problema, mas o fato de podermos construir laços temporários e fazer algo é uma educação. Isso é o lado positivo. O lado negativo é o lado do distanciamento, é o lado do esvaziamento da relação com o outro, o descarte, de que eu falei, mas também um outro tipo de relacionamento que eu chamaria da clonagem. Nós temos cada vez mais grupos que se organizam com base num princípio que eu chamaria do clone. Eu me aproximo daqueles que são próximos de mim. Vejam um termo, que é o termo GLS. O que quer dizer o S? Bom, todos sabem, né? Simpatizante, gays, lésbicas, simpatizantes. Mas é muito curioso, né? Quer dizer, porque parte do princípio que existe uma cultura gay e lésbica e há pessoas que simpatizam, não com os gays e as lésbicas, mas com a cultura deles. Ou seja, parte da ideia de que existe uma cultura gay e lésbica. Por que existe? O que existiria? Por que uma pessoa que é gay ou lésbica tem uma cultura diferente de uma pessoa que não o é? Por que isso seria um diferencial? Quer dizer, gosta de um tipo de música, um tipo de roupa, etc. Por que essa construção de grupos que tem um laço forte na medida que eles se guetificam? Quer dizer, um processo duplo. De um lado, eu me constituo como um gueto, me coloco à parte da sociedade, e aí eu crio laços extremamente fortes entre os membros desse grupo. Nós gostamos das mesmas músicas, gostamos das mesmas coisas, e por aí vai. Na nossa faculdade, em que eu e Maria somos professores, Tonico também, mais alguns que vieram aqui, na nossa faculdade surgiu um fórum de docentes discutindo. Quem fala lá e não está na clonagem sofre uma série de ataques imediatamente. É um clube que reforça as pessoas nas mesmas teses. Então, um espaço de conversa, um espaço de discussão, um espaço que alguém diz uma coisa e outro diz o contrário, e as pessoas se convencem de que podem aprender com esse contraditório, de que podem perceber que não estão todas certas, nem todas erradas, que não está o bem de um lado, o mal de outro, isso está difícil. Nós temos hoje laços que são fortes na medida que são redistribuídos entre pessoas que pensam as mesmas coisas. Então, nós ouvimos muita gente dizendo, as pessoas acham que, e quando você discorda, fala, que pessoas? Quantas? Como? Quer dizer, e por que as pessoas têm que achar a mesma coisa? Por que as pessoas não podem discordar? Por que nós não podemos ter laços bons com pessoas que de nós discordam? Não é? Se estamos numa sociedade democrática, se a liberdade de expressão hoje é muito maior do que no passado, se o Brasil consolidou várias liberdades, que antes nunca ele teve tempo de consolidar, se tudo isso foi conseguido positivamente, e não só nesses 24 anos de democracia, mas nos anos de combate pela democracia, que fizeram que as liberdades se tornassem um valor respeitado, mesmo por gente que antes não dava a elas o mesmo valor, mas se tudo isso se construiu, como é que nós temos tanta dificuldade em aceitar o diálogo com o outro? Vejam a discussão política brasileira. Vejam, por exemplo, como a oposição, de modo geral, acha que o governo federal é só feito de gente péssima. Quando a gente lê cartas dos leitores de Veja ou do Estadão, não há um único leitor, usualmente, que veja alguma qualidade no governo. Nenhum. Inversamente, quando os tucanos estavam no poder, vários veículos em que se expressavam, sobretudo petistas, davam o mesmo trato.
Ou seja, a dificuldade de reconhecer que nenhum dos dois lados vai estar inteiramente certo é muito grande, ou errado, é muito grande. E, no entanto, a política brasileira se moveu numa outra direção. A política brasileira se moveu num caminho para o centro. Nós temos hoje uma convergência de princípios do PT e princípios do PSDB maior do que 10 anos atrás. Continuam distintos. Continua o PSDB mais simpático à privatização e o PT é um partido que praticamente não privatizou nada. Continua havendo diferenças. No caso da Universidade Federal, por exemplo, foram tratos muito diferentes o do governo anterior do governo atual. Há diferenças. Ninguém tem que dizer que são iguais, mas as convergências também existem. E muitas coisas foram feitas bem pelo governo passado, ou várias foram abandonadas por esse, e vice-versa. Então, por que, num ambiente de discussão democrática, a discussão democrática é estéril? Quer dizer, no sentido de que eu não consigo ver um espaço na imprensa para pessoas, por exemplo, que achem esse governo bom, mas não muito. Isso não existe. Quer dizer, não leio nenhum artigo na Folha, no Estado, na Veja nem se fala, mas assim, na Folha, no Estado, não vejo nenhum artigo de alguém que diga esse governo tem várias qualidades e tem vários defeitos. O governo anterior teve vários defeitos e várias qualidades. Ou mais ou menos, tanto faz. Pode ser 30%, 70%, 60% e 40%, 50% e 50%. Não, eu só leio 100%. Ou é 100% bom ou é 100% mal. Então, nós estamos numa situação muito curiosa, tentando dar um foco a isso tudo, mas tentando deixar isso como problema. Não quero dar uma resposta, acho que a questão é um problema. Por um lado, nós temos um enfraquecimento dos laços permanentes. Esses laços permanentes, laços identitários permanentes, se enfraqueceram. Família, partido, grupo social se enfraqueceram como laços. O que perdura desses grupos como laços é aquilo que é clonagem. Quer dizer, o laço forte que perdura é quando todo mundo é muito, muito parecido. Um partido talvez não fosse tão parecido dentro de si, no seu interior, quanto é hoje um movimento social mesmo. Quer dizer, provavelmente um MST tem muito mais identificação e clonagem do que tinha um partido comunista no passado, provavelmente. Apesar de ser um partido totalitário, provavelmente havia mais diferença dentro dele do que a gente tem dentro do MST. Estou sugerindo como hipótese. Dentro desses movimentos há essa redução. Então, nós temos, de um lado, uma quebra de certos laços e a existência de laços só quando eles são excessivamente fortes. O laço, vamos dizer, o laço com liberdade, o laço que nos une a outros, mas com liberdade e diferença, esse laço intermediário parece que saiu de cena. Parece que ou temos laços muito fortes, narcísicos praticamente, ou nós não temos laços. Narcísicos eu digo porque eu começo a apreciar no outro que é igual a mim. Eu não aprecio no outro a diferença, eu aprecio no outro a identidade. Por isso que me incomoda o S, do GLS. Quer dizer, nada contra, eu só estou dizendo, me incomoda culturalmente a ideia de que as pessoas se aproximam porque têm uma cultura comum. Por que as pessoas não... Quer dizer, por que um homossexual tem que gostar da música tal? Não vejo nenhuma razão. Gostar do tipo de roupa tal. Obviamente, isso é uma construção. Obviamente, isso é uma armadura que se impôs. Obviamente, as pessoas se sentem, de alguma forma, mais incentivadas desse jeito do que se elas fizerem 1000 outras coisas, do que se elas, enfim, do que se elas forem, digamos, homossexuais e, ao mesmo tempo, evangélicas e torcedoras do time tal, que aí a dispersão é total. A época de poucas semanas atrás, tem um caso de um gay muçulmano. Adorei. Quer dizer, um muçulmano que tem um movimento de gays muçulmanos, que é uma coisa raríssima, que é extremamente contestado. Então, ele vive na contradição. Ele vive num conflito que é apagado. O problema é justamente as identidades que cada um de nós porta na sua vida real são bastante conflitantes. Eu posso ter uma religião que contradiz, vamos dizer, minha preferência sexual, que, por sua vez, entra em conflito com a simpatia política que eu desenvolvi, e por aí vai. Então, como nós podemos fazer para viver nessa contradição? A saída disto é essa fuga para a frente, que é a identidade hipostasiada. É você criar identidades que podem não ter day after. Ele não sabe o que vai ser. Não sabe se essas identidades vão ter continuidade, porque elas são forjadas, elas são muito forjadas.